Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Parauapebas e vocês que nos acompanham aqui por este canal. Mais uma vez estamos aqui nesse domingo, dia do Senhor, para meditar na palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar nessa passagem que nós lemos. Você está cansado? Você está sobrecarregado com muitas coisas? Você está com medo por conta das circunstâncias? Então, certamente esta palavra é para você nessa noite. Alguém já comparou Romanos capítulo 8, verso 28 e 29 a um travesseiro sobre o qual nós descansamos a nossa cabeça cansada e fatigada. Esse versículo é extremamente importante para nós porque ele responde à questão central da nossa vida. O que Deus quer fazer em mim? Ou o que Deus quer de mim? Qual é o objetivo de Deus para a minha vida? Qual é o objetivo de Deus para a nossa história? Por que Deus permite tanto sofrimento na nossa vida? Por que eu estou passando por tanta dor neste momento? Por que eu passo por tantos vales de sombras da morte? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Uma vez perguntaram isso para R.C. Sproul e ele respondeu: olha, isso só aconteceu uma vez e foi na cruz do Calvário. E lá, essa pessoa boa era Jesus Cristo e ele se entregou voluntariamente. Esse é um dos nossos problemas. Nós não somos bons, mas nós achamos que nós somos. Mas a verdade sobre nós, meus irmãos, é que nós somos maus, nós somos pecadores. Mesmo sendo justificados, salvos em Cristo Jesus, o mal ainda habita em cada um de nós. E por isso nós precisamos ser trabalhados, moldados, tratados, mortificados, santificados, moldados à imagem daquele que nos criou. E é exatamente isso que esses dois versículos vão estabelecer aqui nessa noite. Veja, por exemplo, o versículo 29, ele está nos dizendo aí que nós que fomos salvos em Cristo Jesus, nós estamos agora em um processo de transformação, de conformação à imagem daquele que nos salvou, à imagem daquele que nos criou. Você lembra? Você se torna aquilo que você adora, para o teu bem ou para o teu mal. Se você adora a Cristo, você vai ficar parecido com Ele. E é isso que o versículo 29 está estabelecendo aqui. Em toda a nossa vida, Deus está trabalhando para nos conformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. É para isso que você foi escolhido na eternidade. É para isso que Ele te criou. Porquanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que te conheceu na eternidade, a ideia de conhecer é de que ele teve um relacionamento íntimo com você, ele te amou eternamente, ele te predestinou para que você fosse conforme a imagem do seu Filho. Deus escolheu você em Cristo para que você fosse parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Ou como diz esse versículo, para nos conformar à imagem de Cristo. Esse é o sentido da nossa história, esse é o sentido da nossa vida. É para isso que nós existimos. Nós não estamos aqui simplesmente para sermos felizes, para ganharmos muito dinheiro. Nós não estamos aqui simplesmente para sermos famosos. Nós não estamos aqui simplesmente para desfrutarmos dos prazeres desta vida. Se você continuar pensando assim, meu querido, você vai continuar infeliz. Você será apenas mais um escravo no mercado de prisioneiros que tem por aí. O sentido da vida não está no sucesso conforme o mundo. O sentido da vida está, sim, em atingir a plenitude da estatura de Cristo. É isso que Paulo fala aqui. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas é nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Deus não quer apenas nos levar para a glória celestial. Ele quer nos santificar e nos transformar para sermos semelhantes ao Rei da glória, o Senhor Jesus Cristo. O objetivo do plano de Deus é exaltar o seu bendito Filho Jesus Cristo na nossa vida. E enquanto nós caminhamos para a eternidade, nós estamos sendo moldados, tratados segundo o padrão que há em Cristo Jesus. Esse texto diz que Ele é o nosso irmão mais velho e, como tal, Ele é o nosso modelo perfeito. Nós temos que olhar para a imagem dEle e sermos iguais a Ele. Agora eu pergunto, onde é que você está nesse processo?
Onde é que você está nessa caminhada? Eu confesso que eu estou muito longe, que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, que eu preciso me santificar mais. E é por causa desse motivo que o versículo 28 existe. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja o que Paulo está dizendo. Deus tem um propósito que é nos conformar à imagem de Cristo. E para que este propósito seja cumprido em nossa vida, todas as coisas aqui vão nos acontecer ao longo do caminho. Problemas, dificuldades, angústias. Mas aí Paulo nos diz que nós temos que ter certeza de pelo menos 3 coisas em meio a tudo isso. Em primeiro lugar, ele diz no verso 28, temos que ter certeza que Deus age sempre para o bem supremo da nossa alma. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Cooperar é trabalhar em conjunto. A ideia é que por trás de todas as coisas que nos acontecem nesse mundo está aquilo que Sproul chamava de a mão invisível de Deus. É claro que com isso Paulo não está dizendo que tudo que nos acontece aqui nesta terra é bom do ponto de vista humano. Mas ele afirma que mesmo por trás dessas coisas que aparentemente são ruins e más, existe um propósito, um objetivo bom, que é nos transformar conforme a imagem do seu Filho. Veja que o apóstolo Paulo também não está dizendo que todas as coisas que nos acontecem, elas vão se encaixando por si mesmas, como se fosse um grande quebra-cabeça existencial. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o próprio Deus está tecendo essa nossa história para que ela, no final das contas, possa fazer sentido e o seu nome seja glorificado. É Deus quem está escrevendo o grande poema da nossa história, capítulo por capítulo, esculpindo em nós, a cada dia, o caráter de Cristo. Em segundo lugar, Paulo diz que nós temos que ter certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Paulo não está dizendo que no final tudo vai acabar muito bem para todas as pessoas neste mundo. Ele está falando que aqueles que amam a Deus, eles têm que ter certeza do amor de Deus e do cuidado de Deus. A pergunta é, quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que amam a Deus são aqueles que Deus amou primeiro, conforme João vai dizer. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E por ter nos amado, Ele nos chamou de acordo com o seu propósito para fazermos parte da sua aliança. Porque originalmente, naturalmente, o meu coração não ama a Deus. O meu coração é inclinado a odiar a Deus. Mas Ele me amou primeiro e me chamou para que eu pudesse amá-lo também. Então, para esses que foram amados por Deus e que em resposta estão procurando amar a Deus por meio de Jesus Cristo, não há motivo para desespero, diz o apóstolo Paulo. E a terceira certeza que o apóstolo Paulo quer que nós tenhamos aqui é que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, não conforme o nosso querer, mas segundo o seu eterno propósito. Veja, Deus tem um plano eterno, Deus tem um plano perfeito. E tudo o que está acontecendo conosco, Paulo diz, faz parte desse plano, está de acordo com esse propósito. Então não é conforme aquilo que eu acho, conforme aquilo que eu penso, porque aquilo que eu penso está manchado pelo pecado e eu nem sei o que é melhor para mim. Então nós temos que confiar no eterno propósito de Deus, porque Ele já nos provou que nos ama, nos entregando o seu próprio Filho na cruz do Calvário por nós. Veja como o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5, versos de 5 a 10. Ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, Paulo diz. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, é verdade. Pode ser que por uma pessoa boa socialmente alguém até se anime a morrer, mas Paulo diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa é a convicção do apóstolo Paulo. A esperança não confunde, ele fala. Ou seja, ela não desaponta. E uma das razões pelas quais nós sabemos que a esperança não desaponta é porque nós temos muitos exemplos nas Escrituras de que Deus não desaponta os seus. Pense na vida de José, por exemplo, na crueldade que os seus irmãos fizeram para com ele.
Eles o venderam para ser levado para o Egito. Eles o traíram, mataram-no em seu coração. Mas veja como ele reagiu a tudo isso lá no livro de Gênesis. Ele diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer com que a vida de vocês fosse preservada. Pense também no que aconteceu com Jeremias. A palavra de Deus diz que eles o lançaram no calabouço. Mas veja o teor da carta que ele escreveu em nome de Deus aos judeus no exílio babilônico após a catastrófica destruição de Jerusalém. Ele diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E por fim, pense no mal dos males, na maldade das maldades que fizeram, não a Jeremias e a José, ou ao apóstolo Paulo, mas ao nosso grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles o traíram, o humilharam, o prenderam injustamente e o pregaram numa cruz. Mas sabe o que Pedro diz sobre isso lá em Atos capítulo 2, verso 23? Que ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vocês o mataram, vocês o crucificaram com mãos iníquas, mas Deus o entregou conforme seus desígnios. Lemos também em Atos capítulo 4, verso 27 e 28, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Veja que coisa interessante. Os homens fizeram maldade, mas Deus estava fazendo bondade para todos nós. De fato, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso eu quero terminar essa nossa reflexão citando aqui duas frases de dois homens de Deus que me tocam muito. Você conhece o livro O Sorriso Escondido de Deus? É um livro muito interessante que eu recomendo que você leia. Nesse livro, John Piper nos conta a história de três homens de Deus, dentre eles William Cowper, que foi um compositor inglês evangélico. Esse homem enfrentou terríveis noites escuras, dores profundas na sua alma, angústia, solidão, crises profundas de depressão, horríveis angústias em sua alma. Mas foi nas noites escuras da sua alma que ele compôs as mais lindas canções que têm edificado milhares de pessoas ao redor do mundo. E foi ele quem disse uma das frases mais famosas no campo evangélico. Ele diz que por trás de cada providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Ou seja, por trás de cada situação complicada que nós enfrentamos, de cada dor que nós passamos, há uma mão invisível, como dizia Sproul, há um sorriso escondido de Deus. E também eu termino com uma outra frase. Essa frase vem agora de um notável homem chamado John Newton. Na verdade, é um belo poema sobre como o Senhor nos aflige para que Ele possa nos consolar. Ele diz o seguinte: eu pedi ao Senhor que eu pudesse crescer em fé, em amor e em todas as graças, que eu pudesse conhecer mais da sua salvação e buscar com mais fervor a sua face. Esperei que no momento de necessidade Ele atendesse imediatamente a minha oração e pela força constrangedora do seu amor Ele dominasse os meus pecados e me desse descanso. Em vez disso, Ele me fez sentir os males escondidos do meu coração e deixou que as forças enfurecidas do inferno atacassem todas as partes da minha alma. E ainda mais, com a sua própria mão, Ele pareceu tentar agravar a minha aflição, frustrou todos os projetos que idealizei, desmanchou o meu jugo e me destruiu. Então eu, tremendo, clamei: Senhor, por que isso? Vais perseguir este verme até a morte? O Senhor respondeu: é assim que eu atendo a oração que pede por graça e fé. Eu emprego essas provações íntimas para te libertar e romper com os teus esquemas de alegria terrena, para que você possa encontrar tudo somente em mim. É isso, meus irmãos, que acontece conosco. A nossa vida é feita de montes e vales, de alegrias e lágrimas, de prosperidades e perdas. Mas a nossa história não está à deriva. Ela caminha para um fim glorioso com Cristo Jesus. Em todas as coisas Deus age para o nosso bem, inclusive na nossa dor, inclusive no nosso sofrimento, inclusive na nossa angústia, inclusive nos gemidos que Paulo fala aqui no capítulo 8 de Romanos, no versículo 23. Mas tudo isso Deus está usando para nos conformar,
à imagem do seu bendito Filho. E sabe, esse é o maior bem que o Senhor Deus pode fazer à minha e à tua alma, sermos parecidos com Cristo. Que Deus te abençoe e que nesses dias de tantas dores você possa encontrar consolo nesta palavra. Amém. Friend of the friendless and the faint, where should I lodge my deep complaint? Where but with thee, whose open door invites the helpless and the poor, invites the helpless and the poor. Did ever mourner plead with thee, and thou refused the mourner's plea? Does not the word still fixed remain, that none shall seek thy face in vain? That very grief I could not bear, didst thou not hear and answer prayer? But a prayer hearing, answering God supports me under